quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para falar para vocês sobre domínio de emoções? Muito prazer, eu sou a Alessandra, especialista em comportamento humano e animal, uma mulher em constante evolução, mãe do José, um adolescente lindo, eu sou suspeita para falar, eu sei, mas é um lindo adolescente de 14 anos. E os meus valores inegociáveis são Deus em primeiro lugar, liberdade e autenticidade. E hoje, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para compartilhar com você o caminho para você eliminar a dependência emocional e conquistar a sua liberdade. E o que é essa liberdade? É viver com leveza, com autoconfiança, com autonomia para tomar as próprias decisões. Quem não quer isso, não é verdade? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a vida, gente, ela não precisa ser pesada. Se você acredita que a vida precisa ser pesada, que nada vem sem sacrifício, esquece, tá? Liberdade emocional, acabar com essas dependências emocionais, acabar com essas crenças é possível e eu vou mostrar para vocês. Pode parecer bom demais para ser verdade, né? Mas você não precisa acreditar em mim. Você pode acreditar em quem já fez isso. E eu vou mostrar para vocês assim que eu parar de brigar com a tecnologia. Eu sentia muita culpa, eram os sentimentos que mais eu sentia que eu estava sendo corroída, assim, por dentro. Eu acho que o medo de desagradar é um negócio que vem desde a infância, né? E aí traz uma tranquilidade de saber que eu não tô fazendo nada errado, de fazer as coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Então, me trouxe mais clareza também, que agora eu tenho a minha família e ela é muito importante. E se eu não estiver bem, ela não vai estar bem. Eu sou a base da minha família. E eu acho que isso tá muito mais forte para mim. A principal mudança que eu senti em mim foi uma paz. Eu acho que eu nunca senti, sabe? Uma paz comigo mesma e com todo o resto. Mesmo ainda eu não tendo conseguido, eu tenho certeza o que eu queria, o que eu vim buscar, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho, né? E é questão de pouco tempo agora. A questão de não me sentir tão com medo de desagradar as outras pessoas quanto eu tinha antes. E sentir mais leveza na hora que eu tenho que tomar uma atitude de que eu tenho que pensar em mim. Acho que são grandes divisores para a fase que eu estou vivendo. Me permite ter clareza de quais serão os meus passos. Eu ainda estou nesse processo, mas eu já tenho mais clareza e eu sei que eu preciso partir para a ação. E aos pouquinhos os passos vão aparecendo, né? Os próximos passos. Tô me sentindo muito mais mulher até, né? Porque acho que eu tô saindo daquela fase de também culpar situações externas. E cada vez que acontece alguma coisa, eu falo, não, o que tá errado comigo? O que eu tô errando? E aí eu consigo consertar. Então, eu tô tendo mais autonomia da minha vida. Acho que isso tá muito, muito lindo, assim, de viver. Antes eu dependia muito da aprovação de todos, né? Da aprovação externa, de todo mundo. Do marido, da sogra, de todo mundo. E hoje eu já sinto que eu não dependo mais tanto disso, que eu posso dizer um não e que tudo vai ficar bem, tudo vai transcorrer normalmente, nada vai mudar e que eu não preciso depender dessa aprovação dos outros, né? Para seguir meu caminho. Pai era algo que eu não estava tocando e veio muito à tona numa conversa com a gente. E foi a partir disso que eu senti uma mudança muito grande, das coisas fluindo com mais facilidade. Consegui cumprir um planejado do início até o fim. A minha experiência sempre foi muito assim: quero fazer tal coisa. Ou eu fazia botava isso de qualquer jeito na rua, ou então eu planejava, mas não conseguia colocar em prática. Isso foi bem recorrente. Com o seu acompanhamento veio muito, as coisas já aconteceram de uma forma que eu não estava acostumada a fazer. Realmente, ontem fiz reuniões e na verdade eu fiz 2 na quarta, que eu estava num momento assim, muitas travas, e eu sinto que eu caminhei bastante com relação a isso. Ver no trabalho, ver na vida pessoal, trouxe clareza do que precisava ser feito. E foi daí
que a minha missão nasceu. Ajudar você, mulher, a se libertar da dependência emocional, resgatar a sua autoconfiança e ser feliz, realizar seus sonhos. Ajudar mulheres que se sentem invisíveis, que foram ensinadas a se moldar para caber nos padrões e nas expectativas dos outros, que carregam culpas, medos, traumas, mágoas. Porque assim como eu me libertei de tudo isso, você também pode. Sim, você pode viver uma vida livre, independente da sua idade, independentemente do tempo que você tem ou que você acredita que você tem, e independentemente do seu passado e da sua história. A sua história trouxe você até aqui. A sua história faz parte de quem você é. Eu descobri como fazer isso, como se libertar, apesar de tudo isso. E eu tô aqui para estender a mão para você, para compartilhar com você essa descoberta. Então, bora pro conteúdo, né? Porque depois dessa história de transformação, vamos pro conteúdo, porque era isso que eu queria que você entendesse de onde veio. É uma história pessoal, foi uma conquista, uma descoberta pessoal, e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero te ajudar a ser livre, te ajudar a ser feliz, te ajudar a ser quem você veio para ser. Bom, e o primeiro passo para você conquistar, que é fundamental, tá? Para você conquistar a sua liberdade emocional, é parar de cometer alguns erros. Sim, você comete esses erros, acredite, porque são erros muito comuns, erros que eu cometi a minha vida inteira, tá? Sem nem saber que era errado. Sem nem saber que era errado. E sem noção nenhuma do mal que eu estava fazendo para mim mesmo. Ter clareza hoje desses erros já no início aí da sua jornada de transformação e de domínio das suas emoções vai ser um atalho gigantesco para você acelerar a sua conquista, a sua liberdade, a sua felicidade. Ok? A acelerar a conquista daquele relacionamento saudável, daquele relacionamento dos sonhos, no resgate de um casamento, um novo amor, um emprego dos sonhos, da sua liberdade de viver como você sempre desejou e sonhou. Ok? Então, vamos lá. São 3 erros fatais, extremamente importantes. O primeiro erro é você não buscar ajuda, como eu falei, não ter buscado ajuda. A vida toda me trouxe um AVC de presente, tá? Esse medo, esse erro, ele tá relacionado a medo de julgamento, ou medo de ser julgada, né? Ou de ser ridicularizada. Às vezes por vergonha de compartilhar o que você está passando com alguém e pensar que essa pessoa pode te humilhar ou te ridicularizar. Tá? Se você não buscar ajuda, uma mentoria ou um direcionamento para transformar a sua vida, você acaba dando um tiro no pé. Por quê? Porque a gente está falando de comportamentos, padrões de comportamento que são repetidos há décadas. Você tem o quê? 30 anos, 40, 50, 60, não importa a sua idade. São décadas repetindo os mesmos comportamentos, certo? Então, quando você tem já toda essa base, né? Esse ciclo de comportamentos repetidos, já tão tatuados na sua mente e na sua vida, né? E sem ter alguém para te guiar nos próximos passos, qual é de fato a chance real de você mudar esses comportamentos ou mudar o que quer que seja? Além disso, você coloca a sua felicidade e a sua vida em risco, né? O exemplo foi o meu AVC, mas isso também gera ansiedade, gera depressão, palpitação, aperto no peito, enfim, diversas outras. Aqui é isso mesmo, todas as doenças, elas têm pelo menos uma raiz emocional. Inclusive as doenças congênitas hereditárias. Porque hoje a ciência já sabe que as emoções que você sente, você que é mãe, sentiu na sua gestação,
elas são também sentidas pelo feto em formação, desde quando é feto. Antes de ser bebê, antes de estar todo formadinho na sua barriga. Isso reflete também na interpretação das emoções dele durante a vida, além de refletir no próprio corpo também, somatizando e gerando alguma doença, uma formação. Então, sim, hoje já é sabido e já é comprovado pela ciência que isso sim, as emoções, você não ter o domínio das suas emoções pode gerar sequelas para você, para a sua vida e até para a vida de outras pessoas, no caso, principalmente quando você é mãe ou passa por situações delicadas ou intensas de forma negativa durante uma gestação, ok? Segundo erro fatal é não mudar o ambiente. Gente, esse medo fui muito cabeça dura até entender essa questão do ambiente, tá? Ele está relacionado ao medo do novo, ao medo de tudo que é diferente, tá? Por quê? Porque sua mente é treinada para trabalhar incessantemente para te manter na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquela que você já sabe lidar. Todas as situações e as pessoas que existem nela, você já sabe lidar. Mesmo que haja um desconforto consciente, porque é um desconforto conhecido. Então é aquela solução que você já sabe dar. O relacionamento tá uma bosta. Ele não liga para mim, ele não me vê, ele não me ama, ele não me procura, ele não me ouve. Mas ele já não te ouve há quanto tempo? Ele já não te procura há quanto tempo? Ele já não te prioriza há quanto tempo? Você já está acostumada, já sabe lidar com ele fazendo isso. E outro? E mudar? E se o outro for pior? Não vem esses pensamentos para você? Que está num relacionamento ruim, querendo ou desejando sair, mas parece que falta coragem? Todo o ambiente modela o comportamento, né? O seu racional, ele não gosta, mas acaba acostumando, tá? Porque são situações familiares. Só que o ambiente modela o comportamento, tá? O seu comportamento, ele é reflexo do comportamento das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, vamos lá. Se você tem amigas que vivem fofocando e falando da vida alheia e falando mal, muito provavelmente você também faz isso em algum momento na sua vida. Mulheres que não confiam em homens, que tem naquele pensamento, homem nenhum presta. A chance de você, mesmo que não acredite ou que não pense, começar a pensar e começar a acreditar nisso, convivendo com pessoas que pensam assim e agem dessa forma, é grande. Se no seu ambiente você é cercado de pessoas inseguras ou até pessoas opressoras, você muito provavelmente vai ter a sua insegurança alimentada, reforçada e fortalecida. Eu tinha uma amiga, eu falo que tinha uma amiga porque assim, eu realmente afastei, né, do convívio, mas que ela tinha medo até da própria sombra. A convivência com ela era assim, incomodava demais, porque eu não sou uma pessoa eu nunca fui uma pessoa com tantos medos, né? Medo de ser assaltada, medo de ter um acidente, medo de chover e cair um raio em cima, medo. Para entrar na casa dela, levava pelo menos uma meia hora de tanta tranca que tinha na porta. E aquilo ali me incomodava, porque eu tinha os medos, mas não era tanto assim. Só que eu acabei alimentando isso. Eu acabei ficando insegura, com medo de sair de casa e de acontecer alguma coisa. Então eu estava sempre alerta a tudo. E aquilo me fazia mal demais. Nesse processo de transformação, eu fui me liberando disso, entendendo o que era para mim, o que era meu e o que não era meu. E fui liberando o que não era meu. Então, assim, a gente, sem perceber, a gente é influenciado, tá? E se você continua nesse ambiente que reforça essas crenças e padrões, de onde vem o estímulo para você buscar a sua liberdade?
Se você está num ambiente de fofoca, de traição, de insegurança, né? Como eu falei, por exemplo, mulheres que cresceram em ambientes violentos, elas podem manifestar 2 tipos de comportamento. Ou elas se tornam violentas por autodefesa, ou elas se submetem à violência achando que é o que elas merecem, que é a vida que elas precisam, que é isso que elas precisam suportar, que elas precisam aceitar. Por quê? Por conta do ambiente e das pessoas envolvidas nos acontecimentos. E claro, como eu falei, tudo de forma inconsciente. Você não pensa, você não escolhe ter essa reação. Existem os neurônios espelho no cérebro e esses neurônios, eles trabalham para justamente facilitar a sua adaptação ao ambiente onde você vive, às situações pelas quais você passa. E quando você vê muita gente reagindo da mesma forma, você acaba reagindo daquela mesma forma. Tá? Então, o ambiente influencia demais. Se o seu ambiente hoje, na sua visão, é um ambiente que te atrapalha você a conquistar seus sonhos, a conquistar sua liberdade, a se libertar de dependência emocional, muito provavelmente você vai precisar mudar esse ambiente. Muito provavelmente não. É bom para conselho. Orientação. O ambiente precisa ser mudado, tá? E o terceiro e pior deles, tá? É não se priorizar no processo. Ele é o pior pelo que ele representa, tá? Esse erro, ele é autodestrutivo. Você acaba se anulando pelos outros. E sem apoio e sem direcionamento ainda, vamos supor, né, que você esteja cometendo os 3 erros. Você não está buscando ajuda, nunca buscou ajuda, sempre pensou ou foi lá, agiu para dar conta de tudo. E ainda num ambiente tóxico, tá? Aí pronto, aí é realmente um tiro que você dá na sua própria identidade, tá? Você está se matando aos poucos, tá? Entenda uma coisa, a sua vida, ela não entende desejo, tá? A vida como um todo, ela não entende desejo, ela entende ação, ela entende decisão, ela entende comportamento. O que você deseja, o que você pede, ela não entende. Ela entende vendo o que você faz. Então, quando você se coloca em segundo ou até em último lugar, você está mandando uma mensagem para a vida que a vida dos outros é mais importante do que a sua. Agora, é isso mesmo que você quer que a sua vida entenda? Se você pede uma vida melhor para Deus, para o universo, não importa. Se você deseja uma vida melhor internamente com você, o que você faz para isso? Porque a vida não entende o seu desejo. A vida entende as suas ações, os seus comportamentos. E aí, é isso que você quer que a sua vida entenda? O que você quer para a sua vida? Prisão ou liberdade? O que chega até você de tudo isso que você viveu, de todas essas crenças que estão guardadas aí, que você está carregando e nem sabe? O que chega de fato até você? Uma coisa você pode ter certeza, a mente mente. Você já ouviu essa frase alguma vez? A primeira vez que ela foi dita foi por um poeta romano, o Juvenal. Ele viveu no século I depois de Cristo. Na época, ele queria passar a ideia de que a mente ela pode ser enganosa e os desejos gerados nem sempre vão ser sinceros ou benéficos para o indivíduo. Hoje, já existem estudos da neurociência que confirmam 95% de tudo que você viveu está no seu inconsciente, ou seja, no arquivo morto da sua mente. Você não lembra de imediato. Só 5% está no seu consciente, ou seja, o seu neocórtex, o seu cérebro racional trabalha com 5% de tudo que você já viveu, viu, ouviu e aprendeu na sua vida, que é para o seu dia a dia. Seu cérebro ele não deixa você lembrar de tudo. Ele esconde grande parte do que você viveu porque é muita informação complexa. Quem faz essa seleção do que lembra e do que esquece é ele mesmo, só para constar, tá? Agora, no que ele se baseia para fazer essa seleção?
Enfim, qual que é a função dele? Vamos lá. Qual que é a função prioritária, primordial, a top 1 das funções do seu cérebro? Ele é pago para quê? Para você sobreviver e perpetuar a espécie, tá? É um instintivo que fala mais alto, principalmente em situações de risco iminente, tá? Ele domina a situação em risco real, te gerando comportamentos de luta, fuga ou paralisar, tá? Ele que vai assumir o comando em situação de risco. Só que a situação de risco não precisa necessariamente ser um assalto à mão armada, onde você toma um revólver na cabeça. Não precisa ser o risco para o seu cérebro primitivo, não precisa ser um risco que chega a esse ponto. O que te coloca em risco? Qualquer coisa que te tire de uma zona de conforto com a qual ele já saiba lidar. Para sua mente, qualquer coisa que tire você da zona de conforto é risco. Tá? Esses recursos aí para ele tomar essas decisões, ele vai buscar em técnicas de enfrentamento, coisas que você já vivenciou, coisas que você aprendeu, viu, tá? E vai optar sempre pelo que exige menos energia. O seu comportamento é o que vai gerar menos energia e menor, é o que vai precisar de menos energia para você fazer, para você agir, preservação da vida, guardar energia. O corpo guarda energia, às vezes por isso que é tão difícil emagrecer. Tá? Por quê? Porque o corpo naturalmente vai fazer uma reserva pensando em situações de escassez, tá? De falta de alimento, de energia, isso é instintivo, preservação, tá? Isso fala mais alto. E assim, a ação vai ser o que exige menos energia, tá? Mas é algo que você conhece. Algo que ele vai buscar no arquivo ali. Ele vai buscar lá, porque ele tem acesso a todo o seu inconsciente. Então, ele vai buscar alguma informação para que possa ajudar a enfrentar com o menor risco. Se ele não achar nada, o recurso prioritário, o critério prioritário é o que gasta menos energia. Por isso que existe o paralisar. Tem muitas pessoas que em situações de pânico, risco extremo, elas paralisam, de não conseguir falar, de não ter reação no corpo. Tá? Isso é comum, é fisiológico e faz parte dessa reação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, num relacionamento tóxico, tá? Muitos aqui falaram, né, da questão com o marido, com o ex, separação, a questão de ficar sozinho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês como que funciona isso na prática num relacionamento. Vamos supor que um estímulo seja uma humilhação, um tapa, uma traição ou até mesmo um abandono, né? Um término de relacionamento. A emoção que gera raiva ou tristeza, ou às vezes até as duas juntas. No corpo, você vai ter uma reação geralmente em área digestiva e área cardíaca, que são situações que você ou não aceita ou que você não compreende, tá? É como o corpo reage. Então, você pode ter uma fome exagerada, você pode perder o apetite, você pode ter náusea, você pode ter dor no peito, falta de ar, palpitação, pode ter ou uma ou outra, pode ter tudo junto e misturado, gerando ansiedade, gerando estresse, gerando depressão, e aí vem a doença para o corpo, tá? E aí, qual é a técnica de enfrentamento? Lembra, sempre o que gasta menos energia, tá? Acesso a crenças existentes. Vamos supor que você tem a crença de que o homem não presta, sua mãe te criou sozinha, foi excluída, o casamento é para a vida toda, ela separou ou o seu pai abandonou ela, e aí ninguém da família mais falava com ela, ou as pessoas humilhavam ela por ela ser mãe solteira, enfim, pode ter acontecido. Qualquer uma dessas coisas fazem parte de crenças, porque você viu a sua mãe viver isso, ouviu algumas coisas e o seu cérebro foi registrando, tá? Quais os pensamentos que vêm na sua cabeça nessas horas? Larga ele. Mas se você largar, você vai acabar ficando sozinha.
Ok, eu sei que você não quer sofrer, só conversa com você mesmo, tá? Ok, eu sei que você não quer sofrer, mas e se o próximo for pior? Com esse, pelo menos, você já sabe lidar. E aí você garante que não vai ser humilhada nem excluída. Aí, qualquer um desses pensamentos, ou todos ao mesmo tempo, ou essa conversa completa, qual vai ser o seu comportamento? Muito provavelmente continua se submetendo a essa situação desse relacionamento, que pode ser abusivo, pode ser um relacionamento morno, pode ser um relacionamento que já acabou, pode ser um relacionamento narcisista, pode ser um relacionamento tóxico, violento, mas você continua se submetendo por quê? Por conta dessas crenças, por conta desses pensamentos, e por quê? Você já está na zona de conforto. Essa já virou uma zona de conforto, por quê? Porque a sua mente já sabe lidar com isso. E não te coloca num risco ainda maior. Tá fazendo sentido, meninas? Então, o caminho da sua liberdade está em dominar suas emoções, porque até agora, até hoje, até este exato momento, as suas emoções estavam dominando o seu lado racional. E agora você precisa dominar as suas emoções para que você conquiste a sua liberdade. E aqui é muito importante trazer que é domínio, não é controle. Eu não gosto de usar, sou contra usar a palavra controle, porque a gente já é controlada pela nossa mente desde que a gente nasceu. Então, não é controle, é domínio, é assumir as rédeas. É você no comando da sua vida, você no comando das suas realizações, tomando as suas decisões. Tá? Faz sentido? É isso. Então, é domínio de emoções, tá? Não é controle. E aí, vamos lá, né? Como dominar as emoções? Primeiro de tudo, conquistar a sua liberdade para pensar por você. Pensar por você e não aceitar o que o seu cérebro te manda como pensamento. Como fazer isso? Qual é o segredo para fazer isso? Silenciar os pensamentos que você tem hoje e reprogramar as crenças que geram esses pensamentos, tá? Então, são 3 passos para você dominar suas emoções. Liberdade para pensar, assume as rédeas da sua mente, silencia os pensamentos e reprograma suas crenças. O segundo passo, liberdade para você sentir, é o domínio real do seu emocional. Você comanda o sistema límbico. Você analisa o sistema límbico e escolhe o que você vai sentir, como você vai sentir. Como que você faz isso? Identificar gatilho, ressignificar, curar o que for necessário e eliminar a dependência emocional. Então, o segundo passo para dominar as emoções é liberdade para você sentir como, o que, como e quando você quiser. Você no comando. Identificar gatilho, ressignificar, curar e eliminar a dependência emocional. É nessa fase da liberdade do sentir que você se liberta da dependência emocional. Mas é tudo junto e misturado. Até porque nós somos um indivíduo único com tudo isso acontecendo. E o terceiro passo, não menos importante, é a liberdade de ação, liberdade de agir, para você fazer as suas próprias escolhas e dar os seus passos no caminho que você escolher dar. E não agir e se comportar do jeito que você foi condicionado até hoje. Sem autonomia nenhuma. Então, aqui são as novas crenças que você reprogramou. São as crenças novas que você programou lá na liberdade do pensar. É você livre do peso emocional, com a liberdade de sentir conquistada e novos comportamentos, os comportamentos que você escolhe ter, as reflexões e o raciocínio, a lógica que você enxergar para a sua vida de acordo com os seus sonhos, de acordo com os seus objetivos, de acordo com o relacionamento ideal para você, de acordo com a família, o tamanho da família que você quer ter, e não de acordo com expectativas dos outros que não são as suas. E o melhor de tudo, sem medo, sem culpa, realmente se sentir livre. Tudo que você cria na sua mente, com a sua mente,
você é capaz de realizar. Qual é a questão? O que você tem criado até hoje? Você tem criado imagens de expectativas dos outros. Você tem criado imagens que o seu cérebro manda para a tua cabeça. Você tem criado imagens baseadas em crenças que o seu cérebro primitivo manda para você. Traz para você. Então, são inverdades, porque não são verdades que você escolheu, não são coisas nas quais você escolheu acreditar, você simplesmente acredita e não sabe nem por quê. E que não estão te levando a lugar nenhum, estão te deixando travada, infeliz, sozinha ou mal acompanhada. Antes só do que mal acompanhada, é sozinha ou mal acompanhada, as duas coisas são ruins. Fez sentido para vocês? Mulher, isso é, ó, a verdade, tá? A verdade, isso, põe isso na sua cabeça, registra isso, anota essa frase. O que você cria com a sua mente, você é capaz de realizar. Simplesmente porque você nasceu completa. Tudo que você precisa, tudo o que você precisa está dentro de você. Você só precisa acessar, mas está aí dentro. Dominando suas emoções, você se torna dona da sua vida, conquista o que você mais deseja. Um relacionamento forte, uma família feliz. E a liberdade para ser quem você é. Liberdade para ser quem você veio para ser e iluminar, inspirar outras mulheres, outras pessoas, levar sua luz para o mundo. Você escolhe. Por quê? Você tem autonomia para isso. E aí, meninas? Prontas para dominar as emoções? Contem aqui no chat, fala um pouquinho aqui. Faz sentido, faz sentido. Eu vou voltar depois nos comentários, nos outros que vocês fizeram. Agora você pode estar pensando, será que eu dou conta de fazer isso sozinha? Olha, conseguir você consegue. Pode demorar, você pode procrastinar no caminho, desistir, ainda mais se não mudar um ambiente, se não mudar, se não buscar ajuda, se tentar dar conta de tudo sozinha, né? Vai ter muita gente no seu caminho para atrapalhar, te atrasar ou te convencer de desistir, tá? Tem um jeito mais prático e mais rápido para você dominar suas emoções? Tem, e é justamente sobre isso que eu quero falar para você agora. É uma oportunidade que eu resolvi abrir para ajudar você que já está de saco cheio, que já está cansado e que quer realmente transformar a sua vida, dominar suas emoções e ser dona do seu próprio nariz. Sem medo de ser feliz, sem medo de desagradar, fazendo as suas próprias escolhas, tá? Que é o programa Domine Suas Emoções, ok? Essa é uma oferta exclusiva que eu resolvi abrir aqui e muito especial para vocês, tá? Que estão aqui ao vivo, vocês que se inscreveram para o evento, tá? No programa Domine Suas Emoções, é praticamente um programa de mentoria, tá? É semelhante a um programa de mentoria. Eu vou estar com você online, ao vivo, pegando na sua mão, tá bom? Durante 12 meses, tá? Você vai ter acesso à fórmula da liberdade, que é a metodologia que é justamente desenvolver, né? Eu vou te ajudar, vou estar com você, para que você conquiste a sua liberdade de pensar. Como que a gente vai fazer isso? Identificando as suas crenças limitantes e os seus pensamentos que te sabotam, tá? Reprogramando novas crenças no lugar. O bônus disso daí é você treinar a sua autoconsciência para que você cada vez mais fique mais com mais habilidade, né? Fique mais ágil, identificar qualquer pensamento que possa te travar ou te limitar, né? A vantagem é você ter um acompanhamento e um direcionamento para fazer essa identificação e reprogramar também suas crenças, além de exercícios e ferramentas que são práticos mesmo, é para caminhar,
tá? Para identificar logo e silenciar tudo isso, para você assumir as rédeas da sua mente e desenvolver essa habilidade, tá? Isso, você conquista com isso a habilidade de encarar os seus medos e entender por que eles estão ali e criar formas de superar esses medos e de continuar avançando, de não travar mais na sua vida por conta de medo nenhum. Então, são todos os medos, tá? Fortalece a sua autoconfiança nesse pilar, e muito, tá? Porque você é dona do que você pensa. No segundo pilar, que é o segundo passo, na liberdade de sentir, eu vou estar junto com você, mapeando os seus gatilhos emocionais, identificando a origem e ressignificando, curando feridas emocionais também, tá bom? A vantagem é que, além da segurança, de você ter esse suporte, ter esse acompanhamento, de eu estar pegando na sua mão, você também vai resgatar a sua autoestima e o seu amor próprio. E o terceiro passo, o terceiro pilar, é a liberdade de agir, tá? Onde você vai aprender a tomar as suas próprias decisões, ter as suas próprias escolhas, gerar novos sonhos, resgatar sonhos que você deixou para trás, planejar, executar, realizar tudo o que você quiser, com direcionamento, com ferramenta para isso, com suporte, tá? A vantagem é você conquistar a sua autonomia para tomar as suas próprias decisões, além de eliminar procrastinação e autossabotagem. Nesse pilar, você vai ver procrastinação e autossabotagem. Nossa, o que é isso? Chega uma hora que você nem lembra mais o que é isso, tá bom? Além disso, como que você recebe, na verdade, né? São aulas ao vivo, com pouca teoria, muita prática, exercício, ferramenta, material complementar, encontro de acompanhamento e tira dúvida. Os materiais, né? Você vai receber caderno de exercícios, ferramenta para mapeamento emocional, que isso daí, essa ferramenta, ela permite para que você acompanhe a sua própria evolução. Então, você não vai precisar depender de ninguém para ver se você está melhor ou não, você vai sentir. Porque quando você muda, o seu ambiente muda, as pessoas mudam ao seu redor, é incrível. É incrível a transformação. Aqui é sobre você, mas você vai sentir na pele o seu ambiente se transformando e a sua vida se transformando ao seu redor, de dentro para fora, tá? E refletindo nas pessoas também. Tá? Então, a ferramenta de mapeamento emocional, ela é uma forma de você mapear e acompanhar a sua evolução. Você vai ver ali quantitativamente a sua evolução, além de ferramentas de cura e de cura e de desenvolvimento emocional, tá? Que forem necessárias ao longo do seu caminho. Além disso, você também vai ter um acesso a um novo ambiente, que é a comunidade Domine Suas Emoções. É um espaço seguro para você compartilhar os seus desafios, as suas vitórias, ter apoio de outras mulheres que estão na mesma jornada, apoio, incentivo, tudo que você muitas vezes não tem no seu ambiente, tá? Qual que é a vantagem disso, além do suporte, né, durante todo o programa? Qual que é a vantagem disso tudo? É um aprendizado prático, tem uma interação comigo, não é com equipe, sou eu o tempo todo ali no suporte, respondendo questões nos encontros, nas aulas ao vivo, tá? Interação comigo. Tá? E trocas com outras participantes, trocar ideia com outras pessoas, conhecer novas histórias, se inspirar com outras histórias, tá? As aulas, elas são dinâmicas, tem a possibilidade de você tirar dúvida ali na hora, não precisa deixar para depois, não fica acumulando dúvida, não fica angustiada, sem ansiedade, sem nada, tá? Além de acelerar muito o seu aprendizado e os seus resultados também, tá? Como que você vai receber? São 6 encontros quinzenais, tá? Ao vivo. Tudo vai ficar gravado. Eles são ao vivo, mas vai ser tudo gravado. Você vai ter acesso por 12 meses para ver e rever quantas vezes você quiser. É pela plataforma da Hotmart, tá? E o suporte via comunidade também durante os 12 meses que você tiver acesso ao programa, tá? Então, o acesso, ele é imediato, tanto a comunidade quanto a plataforma, e lá na plataforma você já recebe, entrando no programa, as primeiras ferramentas, tá bom? Para já começar hoje, se você quiser, ok? E aqui também eu trouxe um bônus muito especial, porque quando a gente começa a ter autonomia, quando a gente começa a ter as nossas próprias escolhas, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Aconteceu isso comigo, e para mim
foi muito eficiente desenvolver e descobrir essas ferramentas. São ferramentas facilitadoras para organizar e planejar tudo o que você quiser. Sonho, meta, negócio, tarefa, rotina, o que quer que você queira planejar, até um relacionamento, um encontro dos sonhos, você consegue com essas ferramentas, tá? Que é o PEC da Liberdade. Além das ferramentas, um curso básico de educação financeira para você que agora que é livre, tá? Sair das dívidas, se você tiver nas dívidas, ou se você não tem dívidas, começar a criar a sua renda passiva, ou então, para você começar, ou então, né, começar a construir a liberdade financeira. Que fala da liberdade financeira, a gente já fala um pouquinho sobre investimento, mas é bem um básico para você começar aí a sua nova vida com autonomia, com liberdade, com independência, ok? Tudo foi pensado para ser extremamente prático, acessível e direcionado para que você se sinta segura e confiante em cada passo do processo, ok? E você deve estar se perguntando quanto que vale tudo isso, né? Se eu fosse cobrar de verdade, valor de mercado, tá? Uma mentoria de desenvolvimento pessoal, encontros ao vivo, com dinâmicas, com exercícios práticos, workbook de exercícios, que é o caderno de exercícios, ferramenta de aceleração, ferramenta de mapeamento, como acesso à comunidade, uma comunidade poderosa e transformadora, e ainda o PEC da Liberdade, eu precisaria cobrar em torno de R$ 6.600 de você. Mas é óbvio que eu não vou cobrar esse valor. Aqui é uma oferta especial, é uma condição exclusiva para você, mulher que está decidida a transformar a sua vida, tá? O valor normal, tá, do programa Domine Suas Emoções é um 597, mas eu também não vou cobrar. Aqui realmente é uma condição especial para você que está aqui, você que se inscreveu nesse evento, tá? Para você investir na sua liberdade, nessa oportunidade, você vai pagar 12 parcelinhas de R$ 61,74 ou R$ 597 à vista. Mulher, isso é menos de uma pizza por mês. E se você toma algum remédio para ansiedade, tenho certeza que você gasta muito mais do que isso todo mês. Se bobear, paga um curso por mês, paga uma mentoria dessa por mês. Tá? E o pior, sem cura, sem solução, só para amenizar os seus sintomas, os seus sinais, os sinais de ansiedade. É ou não é? Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma mentira? Agora, entrando para o programa, aprendendo a dominar suas emoções, você realmente conquista a sua cura. Você se liberta de tudo isso. Você se liberta de ansiedade. Sim, se liberta. Você se liberta da depressão. Você escolhe o que você vai ter, o que você vai viver, o que você vai sentir e o que você vai pensar na sua vida. É autonomia, é liberdade para ser você. As formas de pagamento para você: Pix, boleto à vista, cartão de débito, crédito parcelado, tá? E aqui eu quero trazer um bônus especial para você que está realmente comprometida, tá? Para as 3 primeiras que entrarem no programa, eu já vou liberar o link. As 3 primeiras vão ganhar uma sessão de análise corporal, onde você vai ser apresentada, eu vou fazer análise e você vai conhecer como você funciona, o que o seu corpo fala sobre você, o que seu corpo diz sobre você. Lembra que eu falei que o corpo somatiza as emoções e isso fica, de fato, registrado, tá? Então, para as 3 primeiras vai ganhar essa sessão de análise, você vai conhecer como funciona e saber como usar os seus recursos pessoais para acelerar os seus resultados, ok? Isso para as 3 primeiras, tá? E entrando hoje, para você que entrar hoje, você também ganha uma consultoria individual comigo, onde eu vou criar um plano de ação personalizado para você, com ferramentas exclusivas que só quem ganhar a consultoria vai receber, tá? Então, pode liberar o link liberado no chat.
pode liberar no grupo também. Inscrições oficialmente abertas. O programa ele tem uma garantia incondicional de 15 dias. Você não precisa de motivo nenhum para desistir. Simplesmente viu que não é para você, não gostou do jeito, não gostou dos encontros, sei lá, não se deu bem, não importa. Não precisa justificar. 15 dias eu devolvo o seu dinheiro. É só acionar e eu devolvo o seu dinheiro. Então, por que vai desperdiçar essa oportunidade de conquistar a sua liberdade, de conquistar a sua vida dos sonhos, de resgatar o seu relacionamento, resgatar um casamento, ou de construir um novo relacionamento, como for melhor para você, mas com liberdade, com saúde, com leveza e com muito amor próprio, com muita autoconfiança. 15 dias, experimenta o programa. Não gostou? É só acionar a plataforma que eu devolvo seu dinheiro, ok? Sem justificativa. Agora você está a um passo da sua liberdade, literalmente, tá? Só lembrando aqui, as vagas, elas são limitadas. E são limitadas, é um grupo pequeno, tá? Por quê? Porque eu não quero comprometer a qualidade do acompanhamento que eu gosto de dar. Tá? Os encontros, como eu falei, são todos comigo, os acompanhamentos individuais também, suporte, dúvidas, tudo eu acompanho de perto, é tudo comigo, tá? Então, as vagas, elas são limitadas e corre para não desperdiçar, não deixar passar, tá bom? Então, você está a um passo da sua liberdade e você tem 3 opções agora. Ignorar tudo que eu falei, seguir sua vida do jeito que ela está, sobrecarregada, com medo, sendo ignorada, se anulando, fazendo tudo por todo mundo, sem ser reconhecida por isso, é uma opção. A sua outra opção é decidir dominar as suas emoções sozinha. Você vai conseguir, mas pode demorar bastante. Você não vai ter o apoio, não vai estar num ambiente com pessoas que vão te incentivar e que vão te fortalecer, né? Essa é a desvantagem de tentar ir sozinha. Além da questão do ambiente, se você não mudar, né, sem buscar ajuda, a chance de desistência é muito maior, de você acabar voltando para essa vida que você tem hoje, tá? E a sua terceira opção é decidir entrar no programa Domine Suas Emoções, conquistar a sua liberdade emocional com segurança, com direcionamento, se sentir suficiente, se amar em primeiro lugar, confiar em si mesma, viver uma vida livre, tomar as suas decisões com autonomia, sem precisar agradar ninguém, sem se sentir amada, sem se sentir abandonada, se sentindo amada pelos seus filhos, pelo seu marido, namorado, viver o relacionamento dos seus sonhos. E aí, qual que vai ser a sua decisão? Conte para